Olá, amigos. O assunto rastreabilidade é sempre muito polêmico. Mas o grupo de trabalho de rastreabilidade da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável alcançou avanços significativos em suas atividades em 2024. Durante o ano, o grupo de trabalho elaborou uma proposta de rastreabilidade individual que foi apresentada à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e depois se tornou base para as discussões no próprio grupo de trabalho de rastreabilidade da SDA. Para nos falar a quantas anda esse processo, nosso convidado é Lisandro Inacaki de Souza, vice-presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, MBPS. Seja bem-vindo, Lisandro, é um prazer revê-lo. Obrigado novamente pela oportunidade, muito bom estar aqui podendo compartilhar informações com vocês. Antes da gente falar da mesa, como é que você define rastreabilidade hoje no Brasil? Que modelos aí nós já temos implantados? A rastreabilidade é a capacidade, né, de você acompanhar um produto, né, ao longo de um processo de produção, a partir da origem, passando pela transformação e destino. Quando a gente olha para a rastreabilidade na pecuária, a gente pode olhar a rastreabilidade dentro da fazenda, no decorrer do processo produtivo, né, onde produtores adotam aí ferramentas, brincos de manejo, né, muitas vezes, outros não. E a rastreabilidade entre as fazendas, né, de acordo com a especificidade, a capacidade, a aptidão produtiva da fazenda, e aí, na maneira simplista de ser parar em criação, recria e engorda, né, até a fase de confinamento, né, e a rastreabilidade que vai além, né, da propriedade rural. Hoje, o mecanismo que existe de rastreabilidade, né, podemos dizer que são dois principais no Brasil, ambos focados na questão sanitária, né? O primeiro relacionado à adoção de instrumento de controle do trânsito dos animais via documentação, né, onde você consegue identificar esse movimento de lotes de animais entre propriedades, né, e até chegar ao frigorífico. E o outro que é a identificação individual, né, para mercados que tomaram como necessidade para ter um nível maior de segurança em termos da questão sanitária, então sem a identificação individual do animal a partir de um período da vida desse animal de maneira obrigatória, né? Então temos esses dois mecanismos mais difundidos, disseminados, né, e conhecidos aí da nossa pecuária brasileira. Em quais aí modelos vocês estão se balizando aí para discussões futuras? O modelo GTA, né, é um modelo já existente, né? Então assim, existente e demonstrou para mercados compradores que ele atende, né, aos requisitos necessários para demonstrar qualidade sanitária. No entanto, ele tem suas limitações em termos de tempo de resposta, em termos de algumas precisões, né, no que eu digo respeito à exatidão dos eventos que acontecem, né, precisa de uma investigação maior, mas ele permite você rastrear, né. O que a mesa veio trabalhando, e isso é um consenso já de diversos atores da cadeia, né, é a adoção da identificação individual de animais, como muitos rebanhos de outros países, né, ao redor do mundo já adotam, e aí, lógico, não são rebanhos do tamanho do rebanho brasileiro, mas já adotam, né, trazendo essa carga aí de qualidade, de melhor qualidade de gestão no aspecto sanitário. O que a mesa trouxe, né, para propor aí junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária foi fortalecer uma agenda que já vinha tomando força, né, e trazer aí a oportunidade de associar outros aspectos, outros elementos posteriormente, né, promovendo aí a sustentabilidade na cadeia da pecuária. Esse modelo individual tem alguma coisa a ver com a experiência do Pará? Pará, podemos dizer assim, que a agenda da identificação individual de animais, ela tomou corpo, tomou força, né, nos últimos 2, 3 anos. Na mesa brasileira de pecuária sustentável, em 2021, nós iniciamos uma discussão para justamente qualificar o que é rastreabilidade, quais são suas aplicações, quais são os seus modelos, o que é monitoramento socioambiental,
quais ferramentas existem, como uma coisa pode relacionar com a outra, e fomos evoluindo nas discussões, né? Não necessariamente motivado pela mesa que compõe aí os diversos elos dessa cadeia de valor, além da sociedade civil, né? Então nós temos os produtores rurais, pecuaristas, os frigoríficos, o setor de varejo, os bancos, as organizações de insumos e serviços, né? A sociedade civil, a gente fez um espaço de discussão, mas essa agenda da identificação individual ela foi tomando força. E o Pará, sim, tem relação, mas eu digo que é uma relação de momento e que não tem um casamento de um ator com o outro, de uma iniciativa com outra necessariamente. Foi um momento, foi uma oportunidade no qual o governador identificou que poderia ter vantagens, entendendo que era uma necessidade, e fez esse anúncio do programa, né, lá no Pará. E o Brasil, né, dentro desse ambiente a nível federal, né, porque a gestão sanitária ela é estadual, né, agora o controle, né, o estabelecimento das diretrizes é de nível federal. Então o governo ele também foi avançando nessa discussão, entendendo que era uma oportunidade de momento, inclusive no momento onde a gente está saindo, né, febre aftosa sem vacinação, né, então está num processo aí, um momento bastante oportuno. Lisandro, recentemente, entidades de classe de pecuaristas se reuniram e reconheceram a importância da rastreabilidade, mas parece que eles têm uma preocupação bastante grande aí com a flexibilidade da aplicação, né? Como é que a mesa vê isso? Olha, Ivariz, a mesa, né, eu acho que esse é um grande valor que a mesa tem, é que a mesa tem no seu corpo de associados, membros, o setor produtivo, as representações da Confederação Nacional de Agricultura, da Sociedade Rural Brasileira, alguns fazendeiros, produtores rurais, né, associados, né, federações de alguns estados, associações de outros estados. Isso traz uma capacidade de ter um olhar com cuidado, né, na proposição de soluções ou de melhorias, né, no processo aí de qualificação da pecuária nacional. Então, assim, tem que ter um cuidado, né, porque a partir do momento que você olha para o aspecto apenas sanitário, né, que é o que a gente entende que tem que ser obrigatório, tem que evoluir dentro do processo faseado, que foi o que foi alcançado dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, né, ela está numa proposta para que a gente consiga minimizar impactos negativos que a cadeia pode sofrer. Né? A gente tem aí questões que podem estar relacionadas, ou que a rastreabilidade vai permitir se fazer relações que precisam ser resolvidas também. Né? Questões relacionadas à própria questão da terra, da ocupação, uso da terra, da mudança do uso da terra, né, do solo na propriedade rural, e outras questões, né, que são importantes termos muito cuidado e atenção. Então, acho que esse é o ponto que a gente primou dentro das discussões, né, para não tornar coisas obrigatórias, questões que são de difíceis resoluções no curto prazo. Né? Então, assim, o que é importante dentro dessa agenda? Que a rastreabilidade individual entre num processo obrigatório com período de adoção. Né? Isso é importante. Para isso tem que ter a estrutura, sistemas estabelecidos, disponibilidade de recursos, disponibilidade de insumos, disponibilidade de equipe técnica para fazer com que o processo avance. E aí você vai trazendo incentivos para que a cadeia adote e não seja uma punição, não seja um ouro, não seja algo que não vai trazer no médio prazo, pelo menos, né, resultados positivos para o setor produtivo. Lisandro, eu entendo, a exemplo de outros produtos, né, que a rastreabilidade plena deveria estar informada na embalagem, por exemplo, de um contrafilé que você compra, né? Chegar direto no consumidor final. Em que estágio nós estamos? Olha, Variz, eu acredito que existem formas de você trazer essas garantias, né, essa segurança ao consumidor. Você ter a rastreabilidade plena, né, que eu acho que é uma oportunidade de negócio, de mercado, né, você ter aí na gôndola do supermercado algum tipo de codificação que permita você acessar em rápido contato ali usando a tecnologia a origem, né, ele é possível, mas demanda um esforço.
né, uma organização, uma concertação da cadeia para você conseguir fazer essas informações. Eu diria que, como tendência de longo prazo, a gente pode olhar para isso, né, uma vez que você vai qualificando, você vai informando o consumidor cada vez mais sobre o que ele consome. Isso é importante, né, inclusive para trazer outros atributos que aquelas propriedades rurais podem trazer. Agora, de maneira disseminada, em curto prazo, eu acho que não é algo tão tangível, tá? Até porque dentro de cada propriedade rural, dentro de cada ator, né, da cadeia de valor, o frigorífico, o curtume, o supermercado, essas organizações possuem sistemas de gestão de risco, de saber, né, fazer um processo de tomar decisão de compra de gado, que já vai assegurando determinadas qualidades. Então a gente tem que também entender que algumas marcas, símbolos, né, já são sinônimo de qualidade, já são sinônimo de assegurar impactos positivos. Né? Isso a gente pode ver nos produtos certificados, né? Como café, cacau, né? Quando você vai na gôndola e vê o selo é suficiente para demonstrar que aquele produto veio de uma origem, vamos dizer assim, sustentável. Né? Então, assim, eu acho que como algo de longo prazo, trabalhar como uma tendência, ok, a gente pode pensar nessa rastreabilidade plena, mas em termos de ter uma rastreabilidade universal, onde seja possível para todos os atores estarem realizando, eu acho que não é preciso trabalhar necessariamente nesse formato. Quais são as prioridades aí para 2025 do grupo de trabalho de rastreabilidade? A primeira, Ivariz, é seguir nessa discussão sobre a implementação da rastreabilidade, né? Eu acho que a contribuição que a mesa deu para a Secretaria de Defesa Agropecuária é importante. Vale a pena destacar que a proposição que tinha da Confederação Nacional de Agricultura e da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne tinha muita convergência, né? Tinha 70%, 80% de convergência, assim, segundo o secretário, e nós vimos, né, na hora que as documentações foram apresentadas. Né? Eu diria que o 2025, um dos objetivos, né, um alvo que a gente tem é fortalecer o processo para que seja viável a implementação universal da rastreabilidade. Né? Então, aqueles elementos que constam no Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos, eles precisam ser desenvolvidos, né? Assim como o sistema que vai sustentar a rastreabilidade. Então, essa é uma das prioridades. Tem questões que vão além da rastreabilidade que precisam ser tratadas. Quando a gente olha, principalmente nas fronteiras agrícolas, né, de médio e curto prazo, né, você tem muitas situações que a gente chama de inadequação ambiental. Né? Essa situação ela cria uma seleção da origem de gado por parte do comprador do gado, no caso frigorífico, onde ele estabelece critérios onde eu compro e onde eu não compro. Tá? Agora, onde eu não compro porque tem uma situação de abertura da propriedade de maneira ilegal, tá, foi ilegal, eu não compro, tá, mas como é que a gente consegue resolver essa situação? Porque não são poucos produtores que podem estar nessa situação, tá? Pelas contas que a gente já teve discutindo com o setor, com a indústria, né? Na Amazônia, em torno de 30% tem uma situação que precisa ser resolvida. Então, quando você fizer o sistema de rastreabilidade, toda a estratégia de implementação, se eu não discutir a regularização, né, eu crio dificuldades para a gente avançar nesse processo. Então, esse é um tema também de extrema importância e que a mesa também vai discutir, né, como a gente consegue estabelecer um ambiente favorável à regularização ambiental das propriedades. E outro aspecto, para trazer um terceiro ponto que a gente acha importante também, é a questão relacionada a incentivos, né, e muitas vezes incentivos que consigam apoiar o produtor numa transição da sua pecuária, né? Recuperação das pastagens, aumento de produtividade, adoção de tecnologia. Essa é uma agenda que é extremamente importante, seja na questão de regularização, seja na questão de criar, da força para a implementação da rastreabilidade individual, seja no aspecto de influência nas questões climáticas, no qual a pecuária, muitas vezes dita como vilã, na verdade ela pode ser a solução. Para a gente finalizar, era mais ou menos sobre essas outras frentes de trabalho da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável que eu queria que você fizesse um resumo para a gente. Na Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, né, nós temos uma estrutura de funcionamento, eu tenho o conselho diretor, a comissão executiva, na qual sou vice-presidente
e nossa presidente é a Ana Doralina Menezes, da Associação Angus, né? A gente tem nessa estrutura grupos de trabalho que carregam a discussão desses temas, sempre com técnicos, membros, né, da mesa. Então, a gente tem um grupo de trabalho da rastreabilidade, que hoje está focando, olhando para esse aspecto da rastreabilidade, como estava conversando aqui. Tem o grupo de trabalho que a gente chama grupo de trabalho terra, né, está olhando para o uso da terra. E o foco, um deles é regularização, fortalecimento do Código Florestal. Tem esse grupo também discutindo. O terceiro grupo é o GT Clima, no qual está discutindo a questão de recuperação de pastagens degradadas, emissão de metano, né, tem agendas em discussão. E um terceiro, que é o grupo de bem-estar animal. A gente vai ter um webinar nos próximos dias, né, e a gente acabou de publicando aí um guia, né, de bem-estar animal, que é o olhar que te olha para as boas práticas da propriedade rural, né, da propriedade pecuária. Então, a gente tem esses 4 grupos, né, temáticos, no qual a gente vai fazer a discussão e que nós almejamos aí, e que no final do ano nós consigamos entregar aí as prioridades para a pecuária sustentável, né, as prioridades para a década da pecuária que pode vir aí nos próximos tempos, né. Lisandro, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço a oportunidade, Beris. Eu falei aqui com Lisandro Inacaki de Souza, vice-presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição.